Bom dia, mulheres inteiras, bom dia, todo mundo que acordou cedo e já tá na labuta, como eu. Venham chegando, que hoje essa live vai ser uma delícia, muito gostosa. Vou bater um papo leve aqui com minha queridíssima amiga Paulinha Notti, né? Uma amiga que a maternidade me deu. A gente se conhece desde o tempo que os nossos pequenos eram muito pequenos. E hoje a gente vai conversar sobre como acolher essa menina que vive dentro de nós, né? A guardiã da nossa semente, do nosso propósito. Olhar para ela com carinho, né? E também como que a gente pode constelar o nosso propósito, né? Constelar a nossa jornada, para que a gente então libere espaço, abra espaço para que ele se manifeste aqui, né, nessa vida, nesse momento que a gente quer. Essa live faz parte da Interarce Lives, né? Essa semana eu estou fazendo aí uma programação muito especial de lives com pessoas que foram muito importantes para mim na criação da mentoria Interarce, né? As bases mesmo, a sustentação dessa mentoria, né? Minhas professoras na gineterapia, meu mentor na jornada de propósito, e também com mulheres que estão participando aqui com bônus, que é o caso da Paulinha, que é o caso da Cami Loureiro, e eu vejo aqui agora a Bela, que também está participando da Interarce, com um bônus lindo sobre o caminho do coração, nesse caminho da prosperidade para a mulher. Muito obrigada, querida. É uma honra te ter junto também na Interarce. E é isso, gente. Vou convidar a Paulinha aqui. A Paulinha, gente, a Paulinha é uma lapidadora dos relacionamentos. É essa a, a frase que resume essa mulher inteira, incrível, né? Ela é consteladora familiar, mentora de mães, de mulheres que buscam a sua inteireza também, assim como eu, a gente compartilha desse propósito. E a Paulinha tem um trabalho lindo com as constelações e com a criança interior. Então, vamos bater um papo aqui muito gostoso hoje. Como isso é importante para a gente inteirar, né? Para a gente conectar com a mulher inteira que habita a gente. Muito bem-vinda! Bom dia, Kel. Bom dia, todo Bom mundo que está dia! presente. Nós estando aqui, tudo. Bem-vinda, Paulinha. A câmera ficou um pouquinho baixa também, deixa eu ver se assim melhora. Pronto. Obrigada por estar aqui. Ah, é uma honra. É bom demais poder papear com você, começar de manhã, começar o dia bem. É isso, a ideia dessa live é isso, que a gente bata um papo bem gostoso aqui sobre esse tema, né, Paulinha, que às vezes as pessoas não conectam, né? É o acolhimento, né, da nossa menina, dessa criança, né, que nos habita e que normalmente é uma criança muito ferida e que fica aí tomando conta da nossa vida, né? Fica aí cuidando da Sim, gente, em vez de ser o sim. contrário, né? Em vez da gente cuidar dela e tocar a nossa vida aqui como pessoas, mulheres adultas que somos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso e também sobre o poder, né, Paulinha, que é a constelação familiar na liberação aí dos caminhos da nossa jornada, rumo ao nosso propósito, rumo ao alinhamento mesmo da nossa vida, Sim, conectada com a nossa verdade, com quem a gente realmente é, né? Quando a gente pode fazer, então, escolhas. E seja muito é. bem-vinda, se apresenta aqui.
e vamos Pois é, contar. eu tô nesse caminho, né, de buscar me inteirar também. Eu já participei de algumas jornadas com a Kel. A Kel é uma amiga querida de maternidade mesmo. Já nos embrenhamos por caminhos diferentes, né, Kel? Até a ideia, tivemos a ideia uma vez de montar uma escola A gente e quase abriu, né? Aquela escola quase abrimos uma maravilhosa. escola linda, que era para ser uma escola bem horizontal, mas vimos que não era o nosso caminho. E graças a isso a gente chegou realmente no nosso propósito, né, Kel? Porque talvez se a gente tivesse aberto, seria uma coisa muito mais em prol dos filhos e não realmente o propósito. Então, até isso a gente tem que pensar, como é que às vezes, quando a gente se entrega, a vida também vai encaminhando a gente, né? Quando a gente tem mais consciência dos movimentos que a gente vai fazendo, a vida vai encaminhando. E aí, eu até tava pensando que eu tô assim, nossa, eu vou falar de duas coisas, poderiam ser duas lives em uma live só, então tem que ser muito breve. Vou tentar resumir a ideia, né? Mas o que que é essa criança interior, né? Essa menina que a gente tanto fala? E por que que é tão importante a gente entrar em contato com ela? Essa menina é justamente essa parte mais pura que habita a gente, sabe? Ela é literalmente a nossa essência, né? A criança interior é aquele arquétipo mesmo que ajuda a gente a acessar essa essência. E geralmente o que que a gente traz com a gente? Que você falou super bem aí. Geralmente a gente vem trazendo essa criança que é uma criança que tem machucados, que foi precisando criar couraças em volta dela, né? Ela foi criando estratégias. Porque eu falo que a gente nasce com uma sabedoria incrível, que é a essência, o ser puro, né? E aí a gente vai crescendo, e à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a ver bem. Papai e mamãe são assim, né? O mundo é assado. Como que eu tenho que reagir? O que que eu preciso fazer para pertencer a esse sistema familiar, né? E aí vão criando essas couraças, vão criando estratégias às vezes um pouco equivocadas do que a gente precisa fazer para estar aqui, né? O que é um relacionamento humano, o que é um relacionamento afetivo, né? O que é sucesso. Às vezes até a gente traz a noção de infância mesmo, o que é esse propósito. E às vezes a gente vem com conceitos, né, equivocados mesmo, né, Kel? Então, assim, por que a gente é tão importante a gente encontrar com essa menina? Justamente para a gente descobrir essa fonte de amor que tem dentro da gente, sabe? Na hora que a gente faz esse trabalho com a criança interior e consegue olhar para ela, a gente consegue se conectar com essa essência e trazer o que tem de mais puro. E a gente começa a ter consciência dessas couraças que foram formadas, né? A gente começa a ter consciência do que está no inconsciente, né? A gente traz para a consciência e começa a poder fazer outras escolhas de vida. E não agir só conforme o que a gente aprendeu, né? Porque do 0 aos 7 anos é justamente quando a gente cria as nossas maiores crenças, né? Das pessoas, do mundo, disso tudo. Então, é um processo de resgate mesmo de amor próprio. E por isso que é tão importante, né? Eu tive a possibilidade de acompanhar algumas das lives da trilha que você fez, que foram lindas, lindas, lindas. E quando você fala da menina, tem muito essa questão do ser inteiro, a gente precisa se conectar com essa menina, né? Essa coisa pura, essa essência mesmo, lá atrás. Que É, é. Pode falar. como você disse bem, né? Ela, se a gente pensa, né? Quem é a criança, né, Paulinha? A criança acabou de chegar aqui, né? A criança ainda, Exato. a ligação da criança com o céu, né? É muito pura. A criança é amor puro, né? E, e é por isso mesmo que a gente faz esses caminhos de sobrevivência mesmo, né? De pertencer. Eu quero pertencer, porque
Porque eu só amo, gente. Sim. A minha menina só ama e ela faz tudo isso por amor, né? Então, para eu, para eu amar a minha mãe, para eu amar o meu pai, eu vou cumprir com essas expectativas, né? Sim. A prova do meu amor, então, é eu me adaptar, né? Exatamente. E lógico, né? Para ser amada também de volta, né? A gente faz o caminho, porque lembra que a criança, a lógica da criança não é a nossa. A gente tem que Não, sempre lembrar, né? Nós, como adultos, a gente tende a achar que as crianças pensam como a gente, né? A gente se esquece como que é o sentir da criança, o pensar da criança, o vivenciar as experiências na pele da criança, né? Então, sim. esse resgate que a gente faz, né, da infância, da primeira, da segunda também, né? Da primeira e da segunda, né? Porque na segunda a gente também tá lá fortalecendo essas crenças, né? No outro olhar, a gente tá lá. A segunda a gente começa a romper, né? A gente começa a cortar o cordão. E dependendo da forma que a gente corta esse cordão, isso pode trazer muitos traumas, né? Que aí a gente já entra um pouco na ideia da donzela mesmo. Então, já é uma formação de personalidade que já envolve a questão da sexualidade no sentido de seccionar mesmo, de cortar o cordão para a pessoa ir para a vida, Sim, que né? precisa acontecer, né? Mas aí, Sim, Paulinha, o que acontece é isso, né? A gente desconectar dessa percepção da criança, do ser criança, a gente começa a achar que a gente pensa, a criança pensa como a gente, aí a gente não compreende muito bem por que que uma experiência que, ao nosso olhar, né, de adultos, é trivial, né? sim. Mas que para aquela criança pode ter sido muito significativo, né? A gente sabe, Kel, que às vezes para uma criança, você tá lá, né? Você tá se dedicando assim, 1000% à criança, né? Parou de trabalhar, e para aquele bebezinho ali, às vezes, a hora que a mãe foi 5 minutos na padaria, e esse bebezinho tá chorando, 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 e ele tá querendo mamar naquele momento, aquilo ali para ele pode representar um trauma. E é outra coisa que a gente precisa entender. A gente não consegue criar filhos sem traumas. Os traumas vão acontecer, são naturais, são importantes. O que a gente tem que saber é como que a gente vai lidar com isso, né? Como que eu vou receber isso? Porque as feridas vão acontecer. Só da gente Sim, ser humano, a gente tem uma criança ferida, né? nós somos Quando que crianças acontece? feridas criando crianças. Criando Logo, crianças, criando crianças. E então a mesmo gente a gente não tem um arsenal emocional, né? Eu acho que agora a gente está tendo um olhar um pouco diferente para criar os filhos, preocupando com uma inteligência emocional e tal. Mas a gente está aprendendo isso agora, com honrosas exceções na época dos nossos pais, e isso sem julgamento nenhum. Eu acho que eles fizeram o melhor que eles tinham com o conhecimento que eles tinham, e agora que a gente sabe melhor, a gente faz melhor, né? As gerações vão evoluindo justamente para isso. E se com essa bagagem emocional já é difícil passar isso para os nossos filhos, imagina para eles, né? Que a preocupação era muito maior de vamos ter sucesso profissional, vamos crescer, né? Estudar numa boa escola, sabe? sim, Então, assim, se para a gente já é difícil interpretar o que a gente sente, imagina para uma criança, sim, né? Aí entra muito no que você falou, vão haver feridas, e aí a gente precisa ver justamente como que a gente vai lidar com essa ferida e como que a gente vai olhar para isso, né? Aí agora, já como adulto, o que que eu vou fazer com essa criança que está machucadinha lá dentro, né? O que que eu vou fazer com essas necessidades que na época não foram atendidas e que acabaram sendo trazidas para minha vida como algo que às vezes comanda as minhas ações e eu não sei exatamente o que que é, né? Eu não tenho essa consciência do porquê que eu reajo de determinada forma, por que que eu tenho alguns gatilhos, né? Que me fazem quase dar uma birra mesmo, igual criança, né? A gente como adulto, a gente às vezes dá birra. vamos dar um exemplo?
Vamos dar um exemplo para o pessoal entender aqui o que é uma criança ferida cuidando da vida de uma adulta. Uma menina cuidando da vida de uma adulta. Você quer dar É, o exemplo ou você justamente. quer que eu dê? Claro. Vou Não, deixar você dar o dou. exemplo. Eu pensei que você ia dar, por isso que eu fiquei quietinha. Não, pode dar. É justamente uma menina, né? Vão dizer aqui, uma mulher. Vou até me colocar nesse lugar, uma mulher, digamos. Eu começo a achar que o mundo tem que me atender. E a hora que esse mundo não me atende, a hora que as coisas não acontecem do jeito que eu esperava, do jeito que eu queria, eu fico frustrada, eu não quero fazer mais. E quem que faz isso, gente? É criança, né? A gente tem filho, a gente sabe bem isso. Tipo assim, agora eu não quero, se não é do meu jeito, eu não quero mais, não vou fazer. E é a criança, e muitas vezes é a nossa criança comandando a gente. E quando que a criança, essa criança ferida, entra, né, dirigindo esse barco, guiando a gente? Justamente quando não existe um adulto para acolher essa criança. Uma criança segura, uma criança que sabe o lugar dela, ela não precisa tomar a frente, sabe? Ela vai surgir na hora que for a vez dela. Né? A hora que precisar ser espontâneo, a hora que precisar ser criativo, na hora que vier alegria. E aí essa criança vai surgir e vai ser maravilhoso. Mas se essa criança tiver que surgir na hora que quem tem que falar é a mulher, imagina uma criança comandando a vida de uma mulher, Tomando guiando a vida de decisões, né? Tomando decisões importantes, né? A partir de uma perspectiva infantil e ferida. Então, E aí a gente pode entrar até nos relacionamentos, né, Kel? Imagina, se essa criança, se eu trago todas essas dores, né, às vezes eu não senti o amor, né, eu não percebi o amor do meu pai, porque o amor sempre tem, eu não percebi o amor do meu pai. E aí, de repente, eu trago essa criança comigo e me relaciono com um homem que eu vejo muito mais como pai do que como homem, do que como companheiro, a tendência é esse relacionamento dar muito errado. Muito sim, errado, sabe? Então, toda vez que essa criança comanda na hora que ela não tem que estar comandando, na hora que. E são as feridas, né? Porque o arquétipo da criança divina, que é onde a gente quer chegar, quando a gente entra em contato realmente com essa essência, esse arquétipo da criança divina, ele só vai surgir quando ele puder surgir, porque ele tem consciência do lugar dele. Mas esse que comanda, que dá birra sabe? É a criança ferida, sabe? Então, assim, a gente precisa muito olhar para essa criança. E, às vezes, eu percebo que as pessoas falam assim, você deve ter isso também. Ah, mas para que eu vou mexer nessas feridas do passado? Tá tudo lá, escondidinho, né? Vou trabalhar com isso não, tá embaixo do tapete. Vou mexer com isso não, vai doer muito, já passou, é passado e tal. A questão é que isso vai trazendo marcas para a vida da gente e vai fazendo com que a gente reaja de uma forma que nem sempre é a forma mais saudável, é a forma mais equilibrada, é uma forma sustentável, sabe? E não é livre, porque é o inconsciente. É o inconsciente comandando a gente, né? exatamente. Como se a gente estivesse aqui servindo às nossas dores da criança. O que é muito Isso, diferente de servir ao propósito que a criança traz, né? Então, eu estou exatamente. aqui reproduzindo, né, estratégias que dão conta da experiência ferida da criança e não servindo e não está aqui colocando o que ela tem de melhor no mundo. É muito diferente essas duas Sim. atuações na vida, né, Paulinha? É muito diferente. E mesmo porque se a gente fica preso nesse papel dessa criança ferida, né, Kel, a gente vai ficar muito no papel da vítima mesmo. Ah, esse é o outro Porque lugar. Esse, é, a, a criança, ela não tem essa noção da autorresponsabilidade. Ela não tem essa noção do papel do adulto de tomar para si o que é dele e falar assim, olha,
Isso aqui é meu. O que que eu vou fazer com isso? A criança não, ela vai culpar o outro, né? E Ela ela vai tem culpar que, o olha, e é isso mesmo, porque o lugar da sim, criança é esse mesmo. A criança é esse. precisa de um adulto que Sim, cuide dela, né? Enquanto criança, sim, a gente precisa, e as nossas crianças também. Então, o sim. que a gente chama de vítima, gente, o adulto que vive a vida da criança ferida. A criança, naquele momento, sendo criança e tendo demandas reais, né? Às vezes, que a gente Ela tá tem, nesse lugar. ela está no lugar dela, né? Então, Sim, assim, que às vezes a gente até não reconhece essa demanda por achar que a criança que tem que se adaptar à vida do adulto, né? Mas ela sendo criança, ela está no lugar dela. O que a gente está falando aqui, quem tem que ter autorresponsabilidade é o adulto, a mulher adulta justamente. que cresceu, ciclou, né? Já vivenciou um tanto de coisa e agora está aqui precisando ir para a vida. Ir para a Isso. vida. E aí ela tem que ir livre, né? E para ela ir livre, ela tem que libertar lá a criança dela que está presa nas dores e que está. Então, é disso que a gente É, está falando aqui. eu até falo mais. Mais do que libertar é integrar mesmo. Porque Integrar. às vezes é como se elas estivessem dissonantes, sabe, Kel? Porque essa criança que está ferida é como se ela pedisse colo mesmo. E ela está fazendo birra e ela está comandando porque ela está pedindo colo, ela está pedindo essa segurança, né? A criança precisa se sentir segura para poder ser ela. E isso a gente pode falar tanto da nossa criança interna como dos nossos filhos, né? Eu sempre faço esse paralelo para a Sim, gente entender muito, porque às vezes a gente que às vezes escolheu esse caminho da criação consciente, a gente consegue fazer isso pelo nosso filho, mas não consegue fazer pela nossa criança interna. sim. A gente E não aí, percebe o tanto que é importante, né? consegue mais ou menos, né? Aí a gente É, consegue mais ou menos, né? A gente a acha que a gente gente está acha que tá fazendo. Acha que acha que a gente tá fazendo. Mas é outra tanto criança cuidando de uma criança dando segurança para outra criança, uma criança. Aí fica um negócio também. o É, meu caminho profissional acabou vindo muito para esse lado, porque eu comecei como educadora parental e fui para constelação, justamente porque eu senti essa necessidade de, tipo, gente, não tem como a gente criar de forma consciente, educar de forma consciente, sem olhar para a gente. não. Sem acolher primeiro a nossa criança interior, sem olhar para os nossos relacionamentos, para a nossa ancestralidade, sabe? Para quem está na nossa casa com a gente, o companheiro, a companheira, sabe? A gente precisa olhar para isso. Senão não tem como dar certo, né? E a gente entender qual que é o nosso lugar. Dentro da constelação, a gente fala muito essa questão de cada um ter a sua cadeirinha, sabe, Kel? E se você não está na sua cadeira, se você não está no seu lugar, tem alguma coisa errada. E aí todo o sistema vai ficar balançado. Não tem como os relacionamentos estarem harmônicos, estarem tranquilos, estarem leves. Então, assim, se a gente não está nesse lugar da adulta, né? Se a gente não está nesse lugar da autorresponsabilidade, se a gente está nesse lugar de só querer achar culpado mesmo, que é o lugar dessa criança ferida, né? E Pode falar. também, e também de querer as nossas necessidades atendidas, né? O Sim, tempo sim, todo. Então eu faço sim. tudo para que eu tenha as minhas necessidades atendidas. Você está fora do lugar. Porque se você tem uma, Sim. por exemplo, se você tem uma criança dentro de casa, é a vez dela ter as necessidades dela atendidas. E a Laura Sim, Gutman fala disso num lugar assim, a sua vez passou. sim. Aceita que dói menos. A vez de ter as necessidades atendidas da mulher adulta passou. E Aí, aí vamos pensar nisso na nossa criança interna, né? Vamos fazer esse link. Imagina, se eu tô cheia de ferida lá dentro, se eu tô cheia de assuntos não resolvidos que, como diz o outro, eu fui colocando embaixo do tapete. Fui juntando as minhas sombras todas escondidinhas lá embaixo do tapete. Se eu não olho para essas feridas dessa criança, se em algum momento eu não me reconecto com isso e não acolho essa criança, eu estou virando as costas para essa necessidade também.
né? A gente trabalha dentro da constelação com a ideia dessa integração mesmo, das duas versões, dessa minha versão anterior com a minha versão atual. E aí vem essa inteireza, né? Vem essa mulher inteira, vem esse ser que consegue trabalhar com isso, trabalhar com essas dores e transformar essas dores em algo funcional. Uhum. Não é que essas dores, gente, a gente não vai apagar do nosso sistema. E, na verdade, a gente tem que ser muito grato a elas, porque foram elas que fizeram quem a gente é hoje. Isso. Isso é muito Então, a lindo gente de não falar, né? Isso é muito lindo também de falar. Assim, a gente está aqui hoje vivendo da forma como a gente vive, com mais, com menos dificuldade, cada um com as suas estratégias de sobrevivência, a partir. Minha bateria está acabando. Fabiana, quer. deixa eu comer. Peraí, rapidinho. Vai lá, Kel, tranquilo. Eu vou continuando aqui. E aí eu acho que a ideia é justamente essa, né? Quando a gente olha para essa criança, é, a gente tem que tomar muito. A Kel foi só, para quem está chegando aí agora, gente, a Kel foi só pegar um carregador, que a bateria do celular dela tá acabando, e pela mexida do celular eu acho que ela já tá conectando. Cheguei. Aí, ó, voltou. Eu esqueci de ligar o carregador básico. Ao vivo tem dessas coisas, ué. E eu te confesso que 7 horas da manhã eu não funciono muito bem ainda não. Ah, eu também não, eu também não. É, Eu de manhã custa pegar no tranco, eu como também. diz. Eu vou esquentando, né? Mas bora lá, É. desculpa, gente, assim, interrupção, mas é isso, Paulinha, é isso. Assim, de saber que essas estratégias nos serviram, né? Elas. E aí a gente tem, né, vários tipos de estratégia. Estratégias que são mais potentes e essas são mais difíceis da gente largar, Uhum, né? Porque a gente tem estratégias que são muito potentes, assim. Aí sim. tem, né? Por exemplo, tem uma estratégia muito potente que é a nossa capacidade de fazer com que as coisas aconteçam da forma como a gente quer, que é uma forma de manipulação que dá bom, normalmente dá bom para a gente, mas que é Uhum. muito perigosa, né, ao longo da vida na construção das relações. Uma estratégia que é essa estratégia da realização, de assumir a responsabilidade toda, né, colocar, jogar no peito, De ir se para a tornar vida, mulher forte, né? a mulher Super forte, mulher, super poderosa. a Mulher Maravilha, né? Que eu tinha maior orgulho que eu saí de Mulher Maravilha desde 2003 no Carnaval e esse ano não, assim, tem uns 2 anos que eu falo, eu não quero mais, sabe, ser a Mulher Maravilha, mas eu saí de Mulher Maravilha em 2003 quando ninguém saía de Mulher Maravilha, eu achava o máximo. Mas era ancorado nesse arquétipo mesmo meu, assim, na potência que eu carregava e eu era muito orgulhosa dela, ainda sou, mas hoje eu E isso geralmente vem de onde, né? Das nossas feridas em relação ao masculino. Das nossas feridas em relação a, tipo, eu não recebi o amor do papai ou eu não vi a mamãe recebendo, que é pior ainda. A gente entra no relacionamento dos nossos pais quando criança, como salvadores que somos por amor, né?
Aí a gente fala assim, não vi o papai dando o amor que eu achava que ele devia dar para a mamãe, então eu vou fazer completamente diferente. E o Bert fala, né? Julgou e emaranhou. Na hora que você julga e fala, eu vou fazer diferente, você emaranha no destino da pessoa. Emaranhou mesmo. Vai lá para a vida fazer, resolver, né? Aí tem essa criança, né? Essa criança que assume esse lugar de salvadora mesmo, né? Da mãe. Aí você tem níveis disso, né? Você tem crianças que cuidam mesmo da mãe, né? Tem Sim, crianças que vão para um lugar de resolver mesmo as questões de duas formas. Não dá problema, então tem aquela criança que percebe, por exemplo, que a mãe já vive em um lugar muito difícil, tumultuado, e aí ela vira aquela menina boazinha, quietinha, né? Que assim, invisível dentro da casa, né? não quer dar trabalho, né? Que não quer dar mais trabalho. Tipo assim, minha mãe, coitada, minha mãe já tá tão ferrada Já sofre aqui. com. Aí a pessoa faz o quê? Entra com um casulo e vive aquela vida assim, sabe? Quase que pedindo para não existir, né? Para não estar ali. Ou então, do outro lado, tô falando dos extremos e aqui no meio cabe de tudo, né, Paulinho? Mas assim, Sim, sim. e no outro extremo você tem aquela menina que vai lá resolver o problema mesmo da mãe, entendeu? Que separa a mãe do pai, e chega lá e fala assim, ó, esse cara não é Que passa a legal. ter raiva do pai, né, Kel? Passa Hã? a ter raiva do pai, passa Como a é ter que raiva ele do vai? pai, passa a ter raiva do masculino, E inclusive. aí, E aí, aí emaranha de um jeito com o masculino não, e aí, externo tipo assim, dificuldades de relacionamento no resto da vida da dela, vida. né? Porque ela, imagina, né? E eu conheço essas histórias, né? Já passaram Sim, por aqui, por mim, por aí também, né? Muitas, né? Da menina que separa o pai da mãe. exatamente. Chega lá nesse no ponto de vista, desde do separar, porque aí tem vários níveis, né? Tipo assim, a menina que, por exemplo, vai dormir na cama dos pais para poder proteger a mãe desse pai, ou até Uhum, daquela que chega no ponto de chegar lá para a mãe falar assim, olha, mas, né, quando já é uma adolescente ali na segunda, uhum. ali, né, fala assim, separa dele, larga esse Sim, homem. sim. E aí a mãe Nossa, faz o que a menina. Olha isso, gente. Como é é, que ela são pode ser? tantos E a os gente vai levando isso para a atendimentos, vida, né? são tantos atendimentos de mulheres que eu recebo Seu som que é diminuiu, justamente Paulinho. essa. Engraçado. Aqui não mexi em nada. É, eu tô te ouvindo um Melhorou, pouquinho Kel? mais baixo agora. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Não sei o que que houve, não. Vai lá. Pergunta ao pessoal Tá. aí. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a Paulinha? Vocês estão Conversa aí, ouvindo Paulinha. bem? É. Mas vou Para mim continuar tá falando bem aqui. baixinho. Qualquer coisa eu ponho o microfone se precisar. São muitos os atendimentos que eu vejo, sabe? Que vêm justamente dessas feridas dessa criança. E é por isso que às vezes eu faço, além do trabalho da constelação, eu acabo fazendo o trabalho também da criança, sabe? Dessa reconexão com essa criança interior. A Manu falou que tá ouvindo bem. É, então é só para Melhorou mim que pra tá você? baixinho. De repente É, eu coloco o fone. tá. Pode ir falando, Aqui Paulinha. agora eu pus o fone também, tá? É, esse trabalho de reencontro com essa criança, né? De diálogo mesmo com essa criança interior. E reconhecendo a nossa história, né? A gente estava falando dessa questão também da gente olhar para essas dores e ser grato a elas também e ressignificar elas. Então, quando a gente faz esse trabalho de olhar para as próprias dores, a gente reconhece e a gente honra a nossa história. A gente passa a ter gratidão, né? A gente passa a ser grato aos nossos pais, à vida que chegou através deles, e a gente diz sim. Eu falo que o caminho da constelação é dizer sim, sabe? A gente diz sim, eu falo que a gente fala obrigado para o passado e sim para o presente e para o futuro, Eu posso sabe? seguir, né? E, Eu posso seguir sim, adiante. Eu posso fluir na minha vida. Eu posso ir para é, frente. Eu não. Ó, e a sensação, para mim, Paulinha, de constelação, que eu já fiz várias, você sabe disso, uhum, é como se eu tirasse um peso das minhas costas.
a cada vez que eu faço uma constelação, é como se alguma coisa, sabe, Sim. saísse das minhas costas. Não que aquela história vai sumir da minha vida, né? Não é isso, mas assim, Não. o peso que ela Você tava. tem consciência, né, É, Kel? Na hora que você tem consciência, ela para de pesar e é como se você pegasse o peso na sua mão e falasse assim, beleza, agora eu tô vendo você. Então agora, o que que eu vou fazer com você? Você tira daqui e traz para cá. Você tá. tira do seu passado e traz para sua vista. Você vê, você olha para isso, É isso né? mesmo. Então, e aí essa gratidão que eu falo pelo passado, na hora que você é grato, na hora que você, porque quando a gente está deixando a feridinha lá sem mexer, o que que a gente está fazendo? A gente está negando. A gente está falando não para nossa história. A gente está falando não para o que aconteceu, né? Uhum. A hora que você é capaz de olhar assim, eu falo que é um super engano a pessoa que acha que não olhando para isso vai doer menos. A verdade é que quando você não olha, toda vez que acontecer uma coisa parecida na sua vida, isso vai te causar uma dor e cada vez maior. Porque vão acontecer coisas parecidas. Claro, É, claro. a Você gente tá tende a esse vivo, equilíbrio, gente. né? A gente tá vivo, Sim, gente. A gente tá aqui na sim. vida, lidando com situações. E detalhe, né, Paulinha? Não é que não necessariamente vai acontecer a mesma coisa ou muito parecida, mas pode ter Sim. um gatilho invisível que você nem Que você sabe, vai despertar. que vai doer lá naquele lugar e aí você vai reagir Isso. daquele jeito e aí na hora que você vê, você já embolou de novo. Já foi, Já já foi. foi. Você já reagiu E daquele aí, jeito inconsciente e já carregou. E aí vai e ter aí que o que que a gente vê, vai né, lidar com as Kel? O que que a gente, consequências disso. pois é, o que que a gente percebe? Sabe, toda vez que a gente faz alguma coisa e a gente fala assim, nossa, eu não podia ter falado assim com essa pessoa. Ou então, nossa, pra que que eu fui gritar? Por que que eu reagi dessa forma? É o nosso inconsciente, são esses gatilhos, sabe? Então, quando a gente começa a tomar consciência, a gente começa a fazer esses trabalhos de autoconhecimento, né, da gente entender essas dores, o porquê que a gente está repetindo alguns ciclos, o porquê que a gente às vezes age sempre dessa forma quando acontece determinada coisa. Aí a gente começa a conseguir fazer uma pausa. Eu falo que o primeiro passo é justamente uma pausa. Que não é de uma hora para outra também não, tá, gente? Não é mágica. Não Pode existe, constelar. né? Não existe. Vamos Não falar isso, existe. né? Uma frase que eu falo É. sempre, olha, eu não acredito em passe de mágica em autoconhecimento, né? Eu acredito em processos e já Uhum. vi mágica acontecendo em processos, Em processos. Exatamente. né? Exatamente. Mas acreditar que, bom, eu vou fazer uma constelação, ou eu vou fazer uma jornada, ou eu vou fazer e pronto, tá tudo resolvido, vamos lá. Não, pode ser que você Não. faça uma constelação e que uma mágica realmente aconteça. Pode ser, Geralmente isso acontece quando a pessoa já está no caminho, né? né? E aí, Mas o é um que que veio? processo, né? É um processo. É um E processo. aí, deixa eu E pegar aí, esse gancho rapidinho, tá, claro, agora. claro. E aí, Sim. gente, olha a lindeza disso aqui, né? Na Interarce, que é a mentoria que eu estou oferecendo para as mulheres que querem, então, recriar suas vidas, criar uma vida nova, né? A partir da potência feminina e do propósito, a gente vai ter a Paulinha junto. Porque lá na Interarce, o que a gente faz no início da Interarce, né, é uma revisão da trajetória. A gente faz uma biografia mesmo, né? A gente vai lá olhar tudo que aconteceu, né? Que a gente se dá conta que aconteceu na nossa menina, na nossa donzela. E aí a gente vai ter uma vivência com a Paulinha, que é para ressignificar isso, trazer isso para uma outra perspectiva, né, Paulinha? Eu vou estar no início e no fim, né? Porque Exatamente. eu entro para ressignificar no início. E aí, no fim, a Isso. gente vai fazer uma constelação do propósito, que eu acho que a gente pode até entrar um pouquinho nesse tema agora também, que Isso. é justamente a ideia da gente conseguir buscar a nossa própria voz, né? Isso. A gente se empoderar mesmo com os recursos que a gente já tem dentro da gente, e que às vezes a gente não tem consciência desses recursos. Isso. E aí a gente vai fazer uma constelação linda
de uma forma global com as mulheres que estiverem lá, para a gente E encontrar esse propósito, né, porque Kel? a gente faz isso, né? No primeiro momento a gente está fazendo o quê? Na Interarte, Paulinho, o primeiro bloco de encontros, né? Que são os primeiros 5 encontros da mentoria, a gente está liberando bloqueio. Então a gente vai lá entrar, olhar para aquilo tudo e a gente libera os bloqueios. Aí a gente faz a transição e a gente entra em contato com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas vocações e com o nosso propósito. E aí a Sim. Paulinha vai entrar de novo, abrindo espaço para esse propósito ir para o mundo mesmo, para a gente ir para o terceiro momento, que é quando a gente vai lá e vai fazer o mapa da autorresponsabilidade mesmo e vai colocar tudo ali que a gente quer sustentar e como que a gente vai sustentar isso na nossa vida. Então, assim, sou muito grata, Paulinha, porque assim, eu tenho certeza que vai dar uma, assim, vai ser exponencial esse processo com a sua participação, sabe? Vai dar um E assim, foguete, fazendo sabe? até um trocadilho, né, Kel? O inteirar-se é muito inteiro, gente, porque assim, o que que eu percebo às vezes, eu já tô nessa estrada do autoconhecimento já tem algum tempo, quando a gente não tem uma forma, a gente não aprende uma forma de trazer essa consistência, né? De fixar isso mesmo e trabalhar isso, a gente acaba, às vezes, deixando isso morrer. E esse terceiro bloco que a Kel vai fazer é importantíssimo justamente para isso, para que você consiga levar isso para sua vida, porque não somos crianças mais. Então, nos encontros, a Kel vai dar a mão, a Kel vai ensinar, né? Vamos fazer junto, vai estar pertinho, vai estar mentorando cada uma que estiver lá. Mas depois, é igual andar de bicicleta sozinha, vai largar e a mulher vai para o mundo. E aí ela Exatamente. precisa ter esses mecanismos de ir para o mundo. E Né? isso é assim, Então, por né? isso que é tão bacana. Isso a gente sai, né, da Interace com o mapa da autorresponsabilidade, que é exatamente por onde eu vou, né? É um roadmap mesmo, por onde eu vou daqui para frente, Uhum. né? Sai, Paulinha, com as meditações, as visualizações dos arquétipos, a playlist para sustentar isso, né? Então, Sim. eu sempre vou precisar, né? Ir lá de novo, dar uma olhada. Tem essas meditações e a própria jornada, né? Porque é um ano de acesso. A gente vai estar junta 4 meses. Uhum. Mas isso vai estar liberado um ano. Então, se passou 4 meses junta, passou 4 meses no mundo e precisou voltar, tá tudo lá, gente. É só refazer o caminho. E aí, Sim. já tendo passado pelo caminho, você passa sozinha. Você não precisa mais Sim. que eu passe junto. Você aprende a repassar esse caminho, né? E quando você passa de novo, você já vai tendo outros olhares Não, também, quando né, você passa... Kel? Porque É isso. Eu você já começa a ver de outra forma. Você tá Né? 1/8 acima na consciência, nessa espiral, né, da Sim. expansão. Então, eu falo disso, gente. Eu já passei na jornada de propósito 3 vezes, de 2015 até hoje. Eu sei a potência de repassar por esse caminho, né? Porque eu já passei nele várias vezes. Então, foi isso quando eu falei, gente, vamos deixar um ano, porque realmente você tem um processão, né? Você tem um caminho aí que você vai fundo. Aí você tem um respiro, né? Você faz, agora eu vou. Daqui a um tempo, isso pode vir caindo, assim, você pode ir sentindo. Aí, bom, eu vou lá e de novo, recupero isso e aí pronto. Pá! Sabe? Vai com isso, vai pra vida com isso. É. E aí isso meio que internaliza, sabe? Essa capacidade que a gente tem de ressignificar, isso vai ficando até um pouco natural, né? Intuitivo. Não é natural. Vai ficando intuitivo, né? De você se perceber nas situações, né? Porque eu Sim. acho que você pode falar disso melhor que eu até, né? Desse caminho da consciência a partir da constelação, mas eu vejo isso muito na minha vida, né? Quando eu passo por aqueles lugares e falo, olha eu entrando aqui de novo. Olha eu olhando para esse lugar da minha criança, né? Olha a minha menina ali. É como que você
cria uma capacidade de autoobservação, De né? distanciar, É. de distanciar, Olha sabe? a Raquelzinha teimosa É. ali, olha E ela. eu falo que o trabalho da constelação é justamente esse, né, Kel? Todo atendimento meu, eu falo assim, sabe o que que a gente vai fazer de diferente? Sabe o tal de olhar de fora? A gente vai conseguir olhar de fora. Você distancia, então você amplia o seu olhar de observador. E aí, toda vez eu brinco, eu falo, gente, o trabalho do constelador é muito fácil. O difícil é de quem está sendo constelado. Claro. Porque o constelador, eu só vou te ensinar a ver. Eu só vou te ajudar a olhar o que já está dentro de você. Sabe? Então a gente só vai trazer isso à tona. E aí, por que que é legal e foi uma coisa que me trouxe dessa nova formação da estrutural que eu fiz, da ideia de Ah, constelar o propósito, né? conta pra Porque gente. às vezes, a gente está muito preocupado em trabalhar questões familiares e que é normal da gente justamente por a gente estar sempre muito no lugar da vítima. Eu percebo que muitas vezes a pessoa vem constelar procurando saber de quem que é a culpa. Sabe? Tipo assim, a culpa é da mamãe que foi assim, a culpa é do papai que foi assado, o meu avô, meu bisavô, nananana. E às vezes a constelação estrutural, ela busca recursos. A gente não trabalha tanto só com a família. A gente trabalha com os nossos recursos internos e externos, que são abundantes na nossa vida, né? A gente tem um triângulo de polaridades que a gente fala, que é o amor e a conexão, o outro é o conhecimento e o outro é justamente a ordem, que são recursos inesgotáveis na vida da gente. E que a gente pode pegar dessas coisas sempre que a gente precisar, sabe? A gente pode puxar isso aí sempre que a gente precisar. E a gente traz várias crenças do nosso sistema familiar, né? Em relação ao trabalho. A própria palavra trabalho é uma palavra pesada, né? Ela vem de um termo que era era um instrumento de tortura mesmo, acho que tripalho, e era um É, instrumento de tortura. E a gente traz essa memória com a gente do nosso sistema de muitas pessoas que foram forçadas a trabalhar. E aí você imagina, Kel, a gente vai trazendo essa memória com a gente, né? E aí quantas pessoas hoje em dia trabalham em coisas que não gostam, levantam se sentindo pesada, e às vezes não sabe por quê, é. né? E aí, Paulinha, quando a gente fala de propósito, eu gosto sempre de fazer esse parênteses. Você deu o exemplo do trabalho, né? Porque é o que vem Uhum. mais fácil na nossa cabeça, né? Sim. Mas o propósito, gente, não é só o Não é trabalho. só profissional. O trabalho é uma manifestação do nosso propósito. Isso. É uma manifestação importante porque a gente vive dele, a gente vive aqui na 3D e a gente vive do trabalho que a gente coloca no mundo. Então a gente Sim. rapidamente faz essa associação. Só que quando a gente fala propósito dentro da Interarce, a gente está falando da expressão do ser em todas as áreas da sua vida. E quando você entra em contato com o seu propósito, ou seja, com quem você é e com o que você veio fazer aqui, você vai perceber que você faz isso em todos os âmbitos da sua vida e que você precisa ter consciência disso. Sim. Então, para dar um exemplo, para isso não ficar tão solto assim, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou dar o exemplo da beleza. Existem pessoas que vêm aqui com o propósito de trazer a beleza, né? De reforçar a beleza no mundo, né? E aí essa pessoa vive, se ela está conectada com isso dentro dela, e às vezes ela nem sabe disso, mas ela está se expressando aqui no mundo, você vai ver essa pessoa fazendo isso na família. Então, ela é a pessoa que vai estar sempre convidando para esse olhar, sempre convidando para o belo, né, naquele relacionamento, sempre convidando para a harmonia, né? Porque a beleza é o quê? Sim. É uma forma harmônica, é uma forma de compreensão. Então, aí você vai ver essa pessoa trabalhando, ela vai fazer isso no trabalho dela, mesmo que ela tenha um trabalho, gente,
que, assim, que no primeiro momento não tem nada a ver com a beleza. Não tem nada a ver com a beleza. Né? Mas ela vai levar a beleza pra dentro do Ela trabalho vai dela, quando levar ela a tá beleza. conectada, né? Exatamente. Vamos pensar que ela é uma. Vamos pensar um trabalho que não tem nada, assim, que aparentemente, porque sempre tem, né? Mas Sim. aparentemente não tem nada a ver com a beleza. Vamos pensar aqui uma pessoa que trabalha num banco de investimento, Uhum. né? Em tese, ela não tem nada a ver com a beleza. Mas ela vai fazer as apresentações dos relatórios dela num capricho. Assim, Sim. vai ser belo ver aquilo. Mesmo que sejam Sim. dados, vai ser lindo olhar aquilo. E ela vai fazer aquilo com Ela traz beleza. para o ambiente de trabalho, né? Ela A coloca coisa. ali esses propósitos da beleza. Então, ela vai se Uhum. relacionar com as outras áreas da vida dela a partir desse lugar. Então, é muito Sim. bonito pensar. E aí, se ela está alinhada, de repente ela pode sim ter um trabalho que ela vive aquilo de forma plena. Então, ela pode sim ir para um lugar da beleza mesmo. Então, vou ser um jardineiro, um paisagista, eu vou ser um Uhum. artista. E aí, assim, né? A gente pode ir. Isso é grandioso demais, porque abrem, é como se você acessasse a semente, né? Que o propósito está lá na semente, vamos lembrar aqui. O que é, gente? A potencialidade pura, não é? A essência, né? A É justamente a potencialidade essência. pura. Então, se É. eu vou lá no meu propósito, que é a semente que guarda a minha potencialidade pura, e eu sei do que eu estou falando, né? Eu sei qual que é esse propósito, abre um caminho, abre um leque de possibilidades que até então não conseguia nem compreender o que eu estava fazendo aqui. Sim. E agora Sim. eu posso. E agora eu sei que aquilo me alinha. Então, sim, gente, eu sou super feliz trabalhando aqui no banco de investimento. Gosto desse lugar, mas agora eu sei que eu trabalho com a beleza. Eu vim aqui pela beleza. Então, eu vou reforçar esse lugar. Eu vou colocar cada vez mais beleza nesse ambiente ou na minha casa. Sabe aquele negócio? Eu sempre falo disso, sabe? Na nossa casa, o que a gente faz? Sabe aquela pessoa que te convida para jantar e você chega na casa dela, a mesa é colocada de um jeito, sabe? Com todos os, Você vê que é, né? Todos os detalhes, assim. né? E tem amor e tem carinho. Exatamente, ela tem um suplá maravilhoso, ela tem um Uhum. porta-guardanapo, ela tem um guardanapo que combina com o suplá, que o garfo que está arrumado e a flor que está na mesa e tá tudo organizado de um jeito que você fala assim, nossa, que belo isso, que beleza, E é da pessoa, é né, Kel? É muito dela. bacana que é da pessoa, porque às vezes você vê que ninguém na família é assim e ela é assim. E aí tem o oposto também. Quando a pessoa ela não conecta com isso, quando ela não percebe o que é esse propósito, o que é essa essência dela, quando ela não entra em contato com isso, é como se ela tivesse o tempo todo achando que tem algo errado na vida dela. Exatamente. Ela tá fora do lugar. Tá. Então, por isso que é tão bonito esse trabalho da gente poder ter consciência de qual que é o nosso lugar no mundo, qual que é o nosso papel, né? Qual que é a Exatamente. nossa missão. Por quê? Porque quando a gente está referenciado externamente, né, Paulinha? Sim, É sim. isso. A sensação é por causa da referência externa. Realmente, por exemplo, se eu estou numa família que ninguém está. Isso não é relevante aqui. Isso não é um valor. A beleza, por exemplo. Vamos voltar no na nossa figura aqui, Uhum, né? Não é valor na minha família. Né? Aqui ninguém está preocupado com isso. Aqui a gente está querendo tocar a vida e. O valor aqui é o trabalho, por exemplo, duro. Não tem esse negócio de uhum, fazer com. Né? É visto assim, né? Ah, isso aí nhenhenhê. Isso aí não é o relevante, aham, certo? sim. Ela tá deslocada mesmo. A sensação, porque a referência que ela traz não acolhe isso. É, dentro da Entendeu? constelação, que a gente até fala que ela não se sente pertencente ao grupo, porque ela é Exatamente. diferente. Então, por isso é importante esse olhar
para que ela possa olhar para o sistema dela e ela olhar para o sistema dela e falar assim, gente, dá licença, eu sou muito grata a tudo que vieram de vocês, sabe? Afinal, me fez quem eu sou hoje. Mas eu peço licença para fazer um pouquinho diferente e seguir o meu destino, seguir o meu caminho. E Exatamente. aí, é como se ela fizesse isso pelo sistema dela inteiro, Todo. sabe? Porque é o que os nossos ascendentes, né? Os nossos ancestrais querem pra gente é que a gente possa realmente viver uma vida feliz, viver uma vida conectada com a nossa missão, conectada com quem a gente é, com a nossa essência, né? Então, na hora que ela tem consciência disso, que ela olha para trás e fala assim: eu sei que eu não vou deixar de pertencer, sendo quem eu sou. Gente, é uma leveza, é como se você fizesse isso aqui, ó. E eu falo isso por mim, né? O tanto que eu demorei para chegar onde eu tô hoje. Nossa, né, Kel? Pra gente chegar onde a gente tá hoje, da gente poder olhar e falar assim. Eu já tive vergonha de falar, vou virar terapeuta holística, né? Eu sou formada em direito, gente. Eu venho de uma formação assim, completamente, sabe? E aí, de repente, você vira terapeuta holística, né? É. Tipo, abraçadora de árvore, como diz o Haribo, Haribo, hippie, Haribo, né? sabe? Eu Só que quem também. me vê falando, vê alegria no nosso olhar. Vê, sabe? Sabe que eu tô fazendo. Eu atendo até às vezes meia-noite, eu tô atendendo gente aqui e tô feliz de fazer isso. É. Diferente de quando eu tava, né? Carregando meus processinhos lá ou batendo petição no computador. Não era, eu não tava conectada com a coisa. Eu Sabe? lembro, Sou extremamente grata, mas, né? te ver falando isso. É tão legal te ver falando isso, porque eu lembro, cara, quando a gente começou essa conversa, né? É E, muito bacana, e a né, Kel? dificuldade que era, né? E eu lembro de uma conversa que a gente teve, de você falar assim A pra gente era mim. muito cabeção, assim, no início da nossa conversa, você percebia o racional o tempo todo, assim, tá, É, não, comandando. eu lembro você falando assim pra mim, Kel, é que eu preciso fazer outra graduação, Kel. É É. que eu preciso, o formalismo, né? Essa coisa de Sim, sim, eu sim. preciso de um diploma, De um sabe? Assim, de título, um de um título título. que fala que por quê? Porque isso é a perspectiva que a gente trazia, Sim, né? Por quê, sim. gente? Porque eu, a Paulinha e muitas de vocês aqui, provavelmente, a gente vem de famílias que esse diploma universitário tem um peso, gente. Enorme, né? Por Enorme. quê? Porque eu, pelo menos, eu sou segunda geração da minha família universitária. Eu sou, né? Meus pais têm formação universitária Uhum, tardia, tá? Meus pais eh, foram fazer faculdade, já trabalhavam, então vem de uma luta muito. Esse diploma universitário na história da minha família vem com muita dor, muito trabalho, muito sacrifício. uhum. Então, o que é projetado na gente aqui, né, na próxima geração? Que isso vai vir fácil, que isso vai vir e isso vai dizer quem a gente é no mundo. A gente vai estar no mundo nesse lugar, já com esse diploma, entendeu? Que a gente vai chegar no mundo assim. Eu sou bacharel em relações internacionais. Você é advogada, não é? É, é. Então, quando a gente vai lá se conectar com a nossa essência, a gente começa a descobrir que não necessariamente é esse diploma que me diz quem eu sou e que o que eu venho fazer nesse mundo aqui, eu tenho outros caminhos para servir. Olha a desconstrução que é preciso fazer internamente para a gente estar aqui hoje falando o que a gente faz, né? Sim. Abrir a boca até aqui e falar, eu sou terapeuta integrativa do feminino. E a Paulinha abrir a boca até aqui e falar, eu sou Terapeuta terapeuta integrativa sistêmica. integrativa sistêmica, né? Agradeço ao meu diploma, ao meu Tudo. mestrado, a todas as pós-graduações que eu fiz, né? A tudo que eu fiz para estar aqui no mundo, pertencendo àquele meu sistema, que aquilo era muito importante. E me fez estar aqui hoje, agradeço. Sim. Mas hoje, gente, eu posso.
eu pertenço a esse sistema, sendo quem eu sou, servindo ao meu propósito. E só tem um jeito, Paulinha, da gente fazer isso, da gente poder falar isso. Sério que eu me emocionei aqui. Vou até Porque respirar. é isso, né, Mas é isso, é muito bonito esse caminho, quando a gente entra em contato com essa... A Kel tá constelando, gente, olha lá. Quando a gente entra em contato com o processo de constelação, é isso que está acontecendo agora. Às vezes, numa conversa, a gente já começa a constelar e vai trazendo, porque a gente começa a lembrar a nossa história. E a gente começa a olhar para essa história com um olhar diferente, com um olhar de gratidão, né, Kel? A gente olha para tudo que a gente viveu e fala assim, gente, às vezes aquele processo que era tão... Eu lembro, tanto que advogar para mim era doloroso, era sofrido. O tanto que às vezes eu chorava. Eu lembro quando chegava prazo, gente, eu chorava, chorava, chorava. E hoje em dia eu olho para isso tudo com tanto amor, com tanta gratidão, porque foi isso que me fez quem eu sou hoje, sabe? É. Foi isso que me deu toda a base que eu precisava para que hoje eu possa estar servindo outras mulheres. E para que hoje eu tenha muita felicidade, sabe? Quando eu começo um atendimento, eu atendi um homem, que é raríssimo homens me procurarem. Eu acho que é porque eu não tenho nada contra, pelo contrário, acho delicioso quando vem um homem ser atendido por mim. Mas eu falei isso com ele. Eu falei, gente, é muito interessante como é que brota esse sorriso quando a gente entra em contato com o propósito da gente. E ele falou que ele também está em busca desse propósito dele, sabe? Ele veio constelar por isso, ele veio constelar o propósito dele. E aí ele falou assim, é nítido em você e é nesse lugar que eu quero chegar. É nesse sorriso, na hora que você está falando do que você faz. É nessa leveza, é nesse, sabe? Que brota essa alegria. Sabe, Kel? Então, deixa essa emoção transbordar, porque quando a gente chora é porque tá saindo, tá transbordando, né? É. E isso é muito bonito. E por isso eu confio tanto, né? Eu dei esses bônus para a Kel, porque eu fiz esse trabalho com a Kel. A Kel tem um papel maravilhoso na minha vida, porque eu participei do Universo com ela fez, eu fiz algumas jornadas com ela presencialmente, na época que a gente ainda podia encontrar. Paulinha, você participou do meu primeiro workshop, Paulinha. Isso, Do primeiro exatamente. Mulher Inteira. O primeiro workshop. E depois você seguiu no Universo presencial. Você fez os florais comigo. Isso. E a Kel, depois ela me abriu o mundo para a jornada de propósito, que não foi ela que fez comigo, foi uma colega dela também, de formação dela, mas que foi maravilhoso. Então, gente, quem ainda não fez inscrição, nem sei se ainda tem vaga, você pode falar, mas eu acho que tem, né, Kel? Tem uma vaga. Corre! Corre para fazer, porque muda muita coisa na vida da gente. E eu fiz o primeiro Mulher Inteira com a Kel e tive a possibilidade de não conseguir ver todas, por causa da minha agenda mesmo, mas todas que eu pude ver, é justamente você ver com um outro olhar quando você já passou por o processo. E eu vi o tanto que esses processos que eu passei me ajudaram muito a chegar aqui, onde eu tô hoje, sabe? O tanto que eu me expandi como terapeuta, o tanto que eu me expandi como consteladora, e que agora eu tenho muito orgulho de falar o que eu faço, sabe? Quem eu sou, onde que eu tô, sabe? A minha sensação é de realmente ter encontrado o meu lugar, a minha cadeirinha. E isso vem da constelação, vem de todos esses processos. Então, corre, garante lá essa uma vaga, porque vale a pena. Ai, Paulinha, não é só jabá, não, viu, gente? É sério, a coisa funciona. É jabá testemunho. É jabá testemunho, Jabá literalmente. Paulinha, eu quero te agradecer demais por estar junto, sempre, por estar fazendo parte da Interar-se, dessa mentoria junto comigo. Eu tenho certeza que você vai, assim, catapultar as mulheres, sabe? No processo. Tenho certeza que... Só dando uma palhinha aqui.
os dois encontros, né, os dois bônus, tanto da criança como da constelação do propósito, a gente vai fazer duas vivências lindíssimas de constelação mesmo, vão ser constelações globais. Para quem não conhece, a gente vai trabalhar o que a gente chama de constelação prototípica, que é uma constelação que não é especificamente para uma pessoa, mas a gente trabalha o todo e cada uma vai chegar onde precisa chegar nesse trabalho. É muito lindo, gente. A gente vai fazer na da criança essa integração dessa versão antiga, né, dessa versão anterior da menina com a versão atual, para que elas possam realmente caminhar juntas. E lá na constelação do propósito, a gente vai visualizar os recursos internos que a gente tem para a gente poder levar. E quem não tem ainda, né, ideia, porque às vezes a pessoa não sei, tipo assim, eu tô aqui porque eu não sei qual que é meu propósito. A gente já Ela vai poder saber nesse deslumbrar. momento, Paulinha. Já vai Porque saber, né? Porque vocês já vão para Porque a ótimo, gente, eu vou maravilhoso. colocar essa vivência no ponto depois que a gente já acessou recursos mesmo, né? Dons, Aham. talentos, né? Ah, O então vai ser prazer lindo, de Kel. viver, o que que te dá prazer, quais são os seus dons, qual o seu talento, sua vocação, qual o seu propósito. A pessoa já vai ter essa frase do propósito, e Lindo. aí a gente vai fazer a vivência que é para E a vivência, gente, ela vai ser feita com uma história, com um conto. E a gente vai constelar esse conto. Então, todo mundo vai constelar junto o propósito de uma maneira muito gostosa, muito leve, sabe? E acessando tudo que precisa ser acessado aí, tudo que precisa ser olhado, para trazer isso mesmo para a consciência, para poder fluir por essa vida, ver se a gente colabora desse mundão, ficar cada vez um mundão melhor para a gente viver, né, Kel? sim, essa é a nossa missão, né, Paulinha? Aí, Sim. quando a gente conecta com o nosso propósito, todo mundo que conecta, a cada pessoa, gente, que conecta com o propósito, com a essência, com a potência que tem, a gente está fazendo o quê? A gente está criando uma sociedade mais amorosa, onde as pessoas não Justamente. vivem da falta, as pessoas vão viver preenchidas. Então, isso é pacificador, sabe, na sociedade. A gente tem que também saber fazer esse olhar para o coletivo. A gente está aqui falando de um trabalho feminino, né? A Uhum. interar-se é conexão com a potência feminina. Que a gente não está olhando para o nosso umbiguinho só. A gente está olhando a partir da contribuição que a gente entrega no mundo. Sim. E isso é transformador do ponto de vista civilizatório, né? É porque a gente às vezes não tem a dimensão que a gente faz parte do todo, a gente se perde dessa consciência do quanto que a gente faz parte do todo, mas a gente tem que resgatar isso, porque cada parte do todo que se transforma, transforma o todo. O Então, próprio Bert já falava, né, Kel, que uma mulher que se cura, ela cura todo o sistema dela. E cura aí para imagina, se trás, eu tô cura para para trás e frente. para frente, todo o sistema. E aí, se eu tô curando o meu sistema, quando meu filho casar, ele já vai estar levando isso para um outro sistema também. E isso vai ampliando, gente, É isso. sabe? Então, essa no Isso. fundo, né, Paulinha, eu falo isso, né? A minha visão do mundo, né? A visão do mundo, do meu trabalho, é um mundo, uma sociedade amorosa, pacífica e próspera. Sim, exatamente. Porque é isso que a gente faz. A gente atua aqui no microcosmos, né, de cada mulher, para que isso vá para o macro. E, Sim. e isso, quando eu me dei conta disso, assim, foi quando eu consegui expandir, sabe, o meu trabalho, de perceber, porque a gente, né, e eu então, né, e aí vou falar um pouco de mim, né, eu fiz relações internacionais, gente, porque eu queria trabalhar na ONU. Eu queria atuar no macrocosmo, assim, eu queria mudar o mundo de cima para baixo, entendeu? Assim, Sim. eu queria, sério, criar aqueles programas gigantescos, por exemplo, de combate à discriminação de gênero,
que são maravilhosos, são importantíssimos, relevantíssimos no mundo. Sem eles também, né, eu sou uma pesquisadora social, então eu queria pesquisar o impacto desses programas no mundo para ver a transformação acontecendo. Ó, sabe? Uhum. Então, a minha dificuldade de vir atuar aqui no microcosmo de cada mulher era essa. Porque eu achava que eu nunca ia ter o alcance que eu queria ter. E quando eu vi a minha missão, a minha visão, assim, de falar, gente, não. A gente pode fazer transformação do micro para o macro. Sim. Né? Isso fez uma mudança, uma virada de chave na minha vida, assim, de eu poder aceitar esse servir. Porque eu era megalomaníaca mesmo. Assim, eu ainda sou, tá? Eu vou falar aqui. Eu ainda sou megalomaníaca. Eu ainda quero fazer A gente isso. ainda quer mudar o mundo, Eu ainda né, quero Kel? mudar o mundo, Que mas agora eu aceitei que o meu lugar de mudar o mundo é aqui. Na minha jornada do propósito, eu brinquei com a minha facilitadora, né, com A a Isa, Isa. né, Eu falei, amada? eu falei com a Isa assim, Isa, o meu propósito é muito o propósito de Miss, pode ser meio piegas, mas eu quero mudar o mundo. Ela, Paula, isso é lindo, porque isso é justamente o que te impulsiona, é o que te move. E não tem nada de falar que é piegas, que é de Miss, não. Porque a nossa tarefa aqui é essa, é tentar melhorar, né? E isso eclode muito quando a gente vira mãe, né, Kel? Tipo assim, você quer mudar o mundo para os seus filhos também, para a próxima geração. Isso faz Para que seja um mundo sentido, né? melhor. Isso, quando você tem um filho, você vê a continuidade. Então, isso te conecta, mas não necessariamente você precisa ter o filho para isso, né? Não, porque de forma alguma. todo mundo está relacionado aqui, todo mundo está continuando Sim. no mundo, né? Sim. E porque o fluir da vida é esse, né, Kel? Mas, Esse sentido da vida é justamente, tipo, vamos buscar isso aí para melhorar, geral. E hoje eu tô aqui na minha megalomania, lançando essa mentoria que atua no microcosmo, né, de cada mulher que chega, consciente, né? E que com consciência vão mudar os seus espaços de atuação e vão transbordar para o mundo. E a gente junta vai melhorar a sociedade. E aí, um último parênteses antes da gente terminar, que eu acho que é importante falar, a questão do trabalho em grupo, né? Às vezes a gente está muito trabalhando no individual e eu vejo que às vezes as pessoas vêm me procurar muito no individual, isso deve acontecer o mesmo com você. Sim. E como que é bacana às vezes uma mentoria em grupo, porque quando você junta um grupo, são pessoas com diferentes visões, né? E essas diferentes visões é como se a gente criasse mais um sistema. E a força do grupo, gente, nesse novo sistema, ela tem um poder transformador que é lindo. Então, quem tiver a oportunidade de entrar na mentoria em grupo, né? Porque a Kel já faz esse trabalho há algum tempo individual. Quem tiver a oportunidade de entrar, agarra isso, porque não é sempre que vai ter lançamento de mentoria em grupo. Não dou conta de muitos, né? Assim, até por isso que são tão poucas vagas, Paulinho, porque um grupo... Sim. Um grupo não é a soma de 6 pessoas. Sim. É isso que você está falando aí. Um grupo é um grupo. Um grupo tem 6 e o grupo. Tem um individual... Aliás, vamos falar sistemicamente. Tem um individual de cada uma, com o próprio sistema de cada uma, toda a ancestralidade, né? Tudo que ela traz com ela, porque quando a gente atende a pessoa, a gente vê não só ela, mas com quem está atrás, e o sistema inteiro. E aí, além disso, tem o grupo em si, que é mais um ser. Ele é literalmente mais um ser, ele é mais um sistema. E aí, por isso, essa diferença desse trabalho em grupo, que é tão potente também, né, Kel? Então, só fazer esse parênteses que eu acho importante para as pessoas entenderem que é um trabalho diferente do individual. Maravilhoso você fazer isso. Quando junta mulher é muito bonito, né? Quando a gente vê muito quando a gente faz círculos de mulheres, rodas, o tanto que esse trabalho ganha uma potência, uma força diferente. Não que o individual não seja especial, e a gente precisa do individual também. Mas o trabalho em grupo ele tem uma força diferente do individual, uma potência, porque são vários sistemas juntos, né? Nossa, muito grata por esse parênteses. Ninguém poderia explicar melhor isso do que você explicando.
agora, né? Me Eu veio ainda isso não muito tinha, forte aqui. eu ainda não tinha feito essa explicação Sim. sobre o poder dessa mentoria em grupo. Então, Me veio isso muito muito forte na hora que a gente estava falando do macro e do micro, sabe? Como é que tem. Porque a gente tem as consciências também, né? A gente tem a consciência individual, a consciência da comunidade, a consciência do todo. Então, quando você cria um grupo, é essa consciência própria, né? Essa estrutura própria desse grupo. Então, aproveitem essa chance. A Kel, gente, eu tô nessa caminhada com a Kel de saber cada passinho que ela tá dando e ela tá se entregando de uma forma muito bonita para isso. Eu acho que esse choro que veio hoje vem muito dessa caminhada, né, Kel? Vem muito tipo, que eu sei cada passo, como tá sendo, e essa entrega tá muito bacana. Aqui até eu emocionei agora com você. Então, gente, aproveitem a chance. Obrigada. Aproveitem, porque é um trabalho muito lindo e é um trabalho de alma, não é um trabalho, sabe, só por fazer. É realmente o propósito da Kel, né? E aí eu vou juntar um pouquinho do meu propósito lá e dar minha contribuição E a para gente essa tá caminhada muito, para a gente poder. e a gente está muito resguardada, sabe, Paulinha? Eu também não tô sozinha nesse processo, né? Eu tô com vocês, todas as mulheres que estão junto comigo oferecendo os bônus. Eu tô na egrégora do propósito, né? Nas mentorias e hoje às 19 horas eu vou falar com o Tiago, que é o meu mentor, né? Esse grupo vai para essa egrégora, né? Eu tenho mentoria semanal nessa egrégora, então eu não estou sozinha, eu tenho essa egrégora, eu tenho a minha egrégora da giniterapia que está me apoiando, eu tenho a egrégora do Tantra que está comigo, através das mulheres também, né? Da Conexão Shakti, Elaine, Thaís, que está aqui. Thaís está aqui. A Lê, né? Que é facilitadora de propósito também, é da minha egrégora do Tantra. Então, assim, é um trabalho, gente, que tá muito cuidado, sabe? Não sou eu que tô aqui, eu tô pondo a minha cara nesse trabalho. É a minha cara que vocês estão vendo. Mas comigo tem muita gente, né? Que eu não ando só, Tem né, vários Paulinha? sistemas juntos. Ninguém anda só, ninguém anda só. A gente precisa ter consciência disso. Ninguém anda só. E aí, O ser humano, ele é um ser coletivo, ele é um ser que tem vários sistemas juntos aí, e todos esses sistemas juntos formam um sistema. a Então, biografia humana também, a minha egrégora da biografia humana, né? O meu grupo de indagação da biografia humana, que é para onde eu vou lá cuidar de mim, né? Toda semana eu cuido de mim lá com as meninas, com esse grupo também de mulheres. Então, assim, isso é que faz, não sou eu, né? Assim, é a potência desse encontro que está a serviço das mulheres que queiram vir para essa jornada. sim. Né? E eu estou muito conectada mesmo com essas egrégoras e com o que eu posso levar e trazer disso. Então eu me sinto muito cuidada por essas minhas egrégoras, por essas mulheres como a Paulinha que estão em volta de mim, para que eu possa pôr minha cara aqui e para que eu possa dar a mão para as mulheres que vierem junto na mentoria. Isso. Então, e quem estiver ouvindo o chamado, gente, só vai. Não fica pensando muito, não, sabe? Eu acho que às vezes é o coração, a gente tem Paulinha, muito. aqui. É o coração. É o coração. O chamado aqui, a gente vai falar disso, mas é pelo coração. Chega em quem tem que chegar, né, Kel? Chega em quem tem que chegar. E eu falo assim, só pra gente não ficar muito no racional, que às vezes a gente fica naquela, faço, não faço, procuro uma outra coisa, e às vezes você deixa de fazer e seu coração tava ali pedindo aquilo. E aí você deixa, né? Como diz aqui em Minas, o cavalo arriado passar. Passou, você não montou, passou. Passou. Mas tudo bem também se passar, né, Kel? E tudo bem se passar. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu tempo. Ontem mesmo eu falava com uma mulher que me mandou uma mensagem assim, eu preciso dessa jornada, mas agora eu não consigo, eu não posso me comprometer financeiramente, eu te acolho. Falei, eu te acolho, vem que a gente vai dar um jeito. Sim. E aí depois ela me escreveu assim, eu confio no tempo das coisas. Eu falei, pronto,
Você já entendeu tudo. Isso, Pronto. é isso. É O que entrega. você tinha que, assim, acessar, você acessou. Agora as coisas vão acontecer na hora que elas tiverem que Sim. acontecer. E acontece, né? E acontece. A verdade é que acontece. Vai tudo confluindo. Na hora que você se abre. Por isso que é tão importante essa consciência, gente. É porque na hora que você se abre, as coisas começam. Os caminhos começam a se abrir. É. E vai vindo. Vem o dinheiro que você precisa para fazer. Vem o tempo que você precisa para fazer. Vem a ajuda de fora que você precisa para fazer. Vem tudo. A verdade é essa. É só entregar. E confiar. Exatamente. Entregar e confiar. É importante isso, né? Dar permissão interna. Isso é uma coisa que a gente faz com autorresponsabilidade. A gente dá permissão interna para o chamado chegar. Porque se a gente não dá permissão, não há chamado que chegue. Então a gente dá a permissão interna, confia. Pronto. E as coisas acontecem. Gente, se vocês deixarem eu e a Kel, a gente fala até amanhã, aqui. Já tem 1h20 que a gente tá falando. Bora acabar isso. Vamos acabar essa live, porque daqui a pouco vão mandar uma mensagem aqui pra gente assim, minha filha, a vida... Chega, né? Chega. Porque papo meu e da Paulinha é eterno, gente. É eterno. A gente conversa horas e horas, a gente tem que se monitorar mesmo. Quero te agradecer muito por estar junto. Você não tem ideia da beleza, da minha alegria de ter você junto também. Porque eu também tô te vendo, tô te acompanhando. Sim. E você sabe o tanto que eu te admiro. E você sabe o tanto que eu vibro pelo seu caminho. Sim. Né? E assim, é uma alegria ter você comigo. Mesmo. Vou chorar de novo. Exatamente. E a gente... Não vou chorar. Chora, pode chorar. Chorar é bom, gente. Não corta, não. Chorar é bom. Eu falo toda vez, gente, quando eu tô constelando, tô fazendo um atendimento, e eu sinto que a pessoa tá segurando o choro, eu falo, não segure, isso é sentimento que tá vindo, ó. Sabe o que é mágoa, Kel? É a má água, é a mágoa estancada. É a má água. Então, quando o choro vem, ó, deixa vir. Deixa a lágrima sair, deixa o sentimento transbordar. Eu explico pra Helena, né? Minha filha. Filha, a gente chora de alegria. A gente também chora de alegria. Tem que aprender isso, não associar choro com dor. A gente chora de alegria. As águas fluem. Com todas as emoções que transbordam, né? Isso Ontem eu fiz uma live maravilhosa com a Adriana Miracunhã e ela falou: o nosso território de mulher é o território do sentir. Que a gente se permita sentir, porque a gente é mestra. Essa foi a frase da Adriana ontem que me marcou. Nós somos mestras no território do sentir. Que a gente se permita sentir. E eu vou terminar assim. Obrigada. Porque... Lindo. Né? A Chu, Manu, todo mundo que veio, gente, obrigada por vocês terem vindo. Conheçam o trabalho da Kel, é um trabalho muito bacana. E nós estamos juntos nessa caminhada, literalmente, né, Kel? De mãos dadas há 4 anos. E quase 5 já. 4 anos. Que a gente tá aí caminhando de mão dada. Isso aí. Beijo. Beijo, minha linda. Obrigada. Obrigada, viu? E a gente se vê em breve. Muito em breve. Em breve. Abraço de preferência, mas tudo no seu tempo. Ai, pelo amor de Deus. Na hora certa a gente vai chegar. Saudade de Vai chegar esse momento. Beijo, minha linda. Beijo, vai querida. Sim. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que tá aqui.